Turma do quinto ano, mais uma vez estou com vocês. Hoje iremos trabalhar as frações e a culinária dos países. Que delícia, né? Vamos falar um pouquinho das frações. As frações nós encontramos muito na área da culinária. Então, eu coloquei aqui um diálogo para vocês. Vamos fazer biscoitos? Sim, vamos. Vamos conferir uma receita que usa medidas com números fracionários. Vamos falar de uma receita, biscoito de laranja. Veja esses números, são as frações. Elas representam uma parte ou mais parte de um todo que foi dividido em partes iguais, onde nós usamos farinha de trigo, usamos manteiga ou margarina, usamos o açúcar, usamos o suco da laranja. Todas elas nós transformamos em frações. Mas como que nós vamos fazer isso? Legal! E como que eu faço para separar 3/4 da xícara de farinha de trigo? Muito simples. Imagina essa xícara dividida em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes corresponde a 1/4 de xícara. Então, vocês aí peguem a xícara da mamãe e dividam ela em 4 partes iguais. Cada parte dessa corresponde a 1/4. O denominador indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido e o numerador indica quantas partes iguais são consideradas. Então, como que nós lemos? 3/4, onde o numerador fica na parte de cima da minha fração e o denominador fica na parte de baixo. Veja como lemos essas outras frações. 2/9, 7/10, 16/18, 8/60. Então, vamos separar os ingredientes? Como assim? Vamos lá, vamos pegar as xícaras. Meia xícara de manteiga. Não esqueça de colocar a manteiga para derreter um pouquinho no micro-ondas. 3/4 de xícara de açúcar. Lembra aquela divisão que eu pedi para vocês fazerem? Agora nós vamos usar 3/4 dela. 1/4 de suco de laranja e um ovo. Agora ficou fácil. Não podemos esquecer de 3 inteiros e 3/4 de xícara de farinha. Um número inteiro misturado com fração? Isso mesmo, temos um número misto, onde nós temos uma xícara de farinha inteira, mais 2 xícaras de farinhas inteiras e 3 xícaras de farinhas inteira. E a 4ª xícara nós temos 3/4 de farinha de trigo. Então, são 3 xícaras inteiras somada a 3/4 de xícaras. Agora, enquanto terminamos nossa receita, você dará continuidade aos seus estudos sobre as frações. Então, o que é fração? Fração representa uma ou mais partes de uma figura ou objeto. Coloquei uma situação, problema aqui, falando onde Carla preparou um bolo e o dividiu em um total de 6 pedaços iguais. Então, o todo do meu bolo são 6 pedaços.
Lucas comeu um pedaço do bolo. Dizemos então que Lucas comeu um cesto do bolo. 1 corresponde ao meu numerador, 6 corresponde ao meu denominador. O denominador é o total de pedaços e o numerador é a quantia que Lucas comeu. Temos as leituras das frações. Quando nós estamos lendo uma fração, não podemos esquecer que falamos os denominadores de 2 a 9. Como assim? 2 corresponde a meio, 3 terços, 4 quartos, 5 quinto, 6 sexto, 7 sétimos, 8 oitavos e 9 nonos. Eles são os denominadores. Agora nós vamos o que? Colocar esses denominadores dentro do que? Dentro de uma fração, onde nós temos a fração 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 1 quinto, 5 sexto, 3 sétimos, 4 oitavo, 3 nonos. As frações com denominadores terminados aí em 10, 100 e 1000. Então, nós temos essas frações, o 10 é o décimo, o 100 é o centésimo e o 1000 é o milésimo. Então, olha como que ficou a leitura dessas frações. 3 décimos, 5 centésimos e 3 milésimos. Frações com denominadores acima de 10, nós colocamos avos. 3 dozeavos, 2 vinteavos, 4 36avos, 1 quinto. Não temos avo, porque só é acima de 10. As frações são muito utilizadas no estudo das medidas. Costuma-se dizer, por exemplo, usei 1/4 do meu dia para trabalhar. Vamos recordar, 1 hora, 60 minutos, 1 quilograma, 1000 gramas, 1 tonelada, 1000 quilogramas, 1 litro, 1000 mililitros, 1 quilômetro, 1000 metros, 1 ano, 12 meses, 1 dia, 24 horas, R$ 1, 100 centavos. Outros exemplos. Lúcia vai preparar um bolo e usará 1/7 das 28 maçãs que possui. Quantas maçãs usará? O que nós vamos fazer? O ano passado eu falei para vocês e volto a falar esse ano novamente. A palavrinha de, nós temos a multiplicação. Tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto corresponde à minha multiplicação, é o símbolo agora da minha multiplicação, onde como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 1 e multiplicar por 28. 1 vezes 28 dividido por 7. 1 vezes 28, 28. 28 dividido por 7, 4 maçãs. Outra situação problema. Quantas horas corresponde a 1/4 de um dia? Eu tenho que lembrar que um dia são 24 horas. Então, eu vou colocar lá 1/4 de um dia. 1/4, olha o ponto que corresponde à minha multiplicação de 24. Então, 1 vezes 24, 24. 24 dividido por 4, 6. Quantos metros corresponde a 1/2 de 1 quilômetro? 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, eu vou fazer 1/2 de 1000 metros. Multiplicando 1 vezes 1000, 1000 dividido por 2, 500.
Resolva os exercícios da apostila grossa, páginas 106 até a página 118. Os exercícios 11 e 12 da página 118 deverão ser feitos no caderno. Um beijo e até a nossa próxima aula.